Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. No Café Central de hoje recebemos professor investigador, docente universitário Silvino Évora, que se tem dedicado também à investigação, tem muitas publicações, muitos livros dedicados à comunicação social, ao jornalismo em Cabo Verde. Uma conversa que acontece precisamente na véspera de mais um dia da liberdade e da democracia, 13 de janeiro, por isso mesmo importa refletir sobre o contributo dos meios de comunicação social e do jornalismo para a promoção, para a afirmação da liberdade, democracia, cidadania. Silvino Évora, bom dia, obrigado pela disponibilidade em estar connosco aqui neste Café Central e começando obviamente por olhar para aquilo que tem acontecido no Brasil. Já muito se falou, já se discorreu muitas análises, muitos comentários. Ainda hoje há a notícia de que a polícia deteve a co-organizadora desses eventos, ela que partilhava ou que tinha também várias publicações nas redes sociais, no fundo acabou por instigar aquela manifestação. E a minha pergunta precisamente é o papel que é reservado hoje a essas plataformas colaborativas, ao Telegram, ao WhatsApp, ao Facebook, enfim, as redes sociais, mesmo ao Twitter, que esse papel pode ser para o bem como também pode ser para o mal, para incentivar, para instigar às vezes até o ódio. Bom dia, Silvino. Olá, muito bom dia, Carlos Santos. Agradeço aqui o convite para estar aqui no vosso programa, Café Central. Quanto à primeira pergunta que me coloca, ou seja, o papel que as novas plataformas de interação social têm, sobretudo na promoção de coisas positivas e negativas, na verdade têm as duas funções, ou as duas possibilidades de utilização, porque nós, como sabemos, qualquer tecnologia que nasce tem sempre, na maioria das vezes, quando não são tecnologias de guerra, são tecnologias para o uso do ser humano na sociedade num sentido mais positivo, para facilitar a comunicação, para facilitar os tráfegos, para facilitar, por exemplo, a economia, o comércio digital, por exemplo, quando se recorre às plataformas digitais para fazer negócios. Mas efetivamente tem o outro lado, porque se antigamente, quando nós tínhamos os tradicionais meios de comunicação social, havia muito mais filtros, não é? Porque haviam diferentes canais e diferentes portas por onde se poderia aferir a qualidade da informação ou da comunicação do conteúdo que é publicado no espaço público. A partir do momento em que nós passamos a ter essas novas plataformas de comunicação, nós passamos, ou seja, entregamos o poder de definição da semântica pública a qualquer um que por vezes pode, às vezes há falta de conhecimento no uso dessas plataformas, as pessoas acabam por colocar para fora aquilo que têm dentro de si, mas outras vezes é um uso quase que maldoso, em certas vezes quando se pretende prejudicar as pessoas de uma forma deliberada, ou outras vezes também serve a estratégias pré-estabelecidas que nós não vamos avaliar o seu mérito para dizer se é maldoso ou se não, mas que por vezes alcançam esse tipo de objetivos, que é manifestações e outras coisas. As manifestações por si só são boas, porque desde que nós usemos, por exemplo, as redes sociais para de alguma forma agrupar as pessoas para manifestarem de forma cívica perante questões que numa determinada sociedade não vão bem, eu acho que isso é tranquilo. É como os trabalhos que também os sindicatos por vezes fazem para convocar as manifestações e fazer com que se dialogue sobre determinadas questões. É um uso dessas ferramentas para o apurar da democracia. Mas quando se usa com a extensão que é usada atualmente, ou seja, no caso do Brasil, para convocar esse tipo de situações, já o uso não é tão positivo. Se nós olharmos para o papel, por exemplo, que as redes sociais tiveram na Primavera Árabe, que inclusive o efeito é bastante mais amplo, não é? Porque houve
efeito de derrube de governos que já estavam lá há décadas. Nós podemos dizer que, embora os efeitos tivessem sido, no caso, bastante mais amplos, mas a utilidade que foi dada a essas plataformas é bastante cívica e bastante concorrencial para um aprimoramento da democracia. Mas no caso do Brasil é o inverso, não é? Muito bem, Silvino, não temos muito tempo para continuarmos a incidir a nossa reflexão precisamente sobre o papel dessas plataformas no reforço da cidadania, nos casos, em alguns casos e noutros também, como aconteceu no caso do Brasil, para esse assalto e esse ataque à própria democracia. E aqui em Cabo Verde temos feito progressos. O Silvino tem um estudo notável que fez há aqui uns anos sobre a realidade da blogosfera em Cabo Verde. Na altura, algumas pessoas já tinham blogs, depois avançaram para outras plataformas. Esse espaço público mediático Cabo Verde, no que diz respeito a essas plataformas virtuais, esse espaço público está a ser ampliado, está a ser aproveitado da melhor forma? No caso de Cabo Verde, o que aconteceu foi, ou seja, durante esse tempo, nos últimos 15 anos, que eu fui acompanhando de uma forma muito mais de perto, embora eu tivesse acompanhado desde o surgimento dos primeiros jornais online. Eu acompanhei, por exemplo, a dinâmica que havia quando surgiu, por exemplo... O Paralelo 14, a Visão Online... O Paralelo 14 não tinha tanto espaço de comentário. Visão Online já tinha, Visão Online, Visão News já tinha bastantes comentários. O Paralelo 14 inibiu os comentários por causa da fricção que havia nesses jornais que foram fundados nos Estados Unidos. O Liberal veio agora, a aparecer depois. Com a Semana e o Liberal Online, a Semana Online, quando criou a sua versão, e o Liberal Online, nós conhecemos uma efervescência dos debates, mas já para patamares pouco dignos, muitas vezes, porque as pessoas usavam não usavam os seus nomes nessas caixas de comentário e diziam aquilo que queriam dos outros e acabam por não abonar também um bom debate. E na altura nem havia um filtro, digamos, uma intermediação dos comentários. Não havia nem sequer. Hoje há os robôs, por exemplo, que podem filtrar determinadas palavras. Quando se coloca palavras que são agressivas, imediatamente o comentário não sai, não é? Há essa filtragem, na altura não havia. Agora, o que eu vi do ciberespaço, ou o que eu esperei do ciberespaço cabo-verdiano, é que houvesse um avanço no sentido de aprimorar a democracia. Na verdade, o que nós vimos nem é só um problema que se deu no ciberespaço, é um problema que deu na própria atmosfera dos média em Cabo Verde, ou seja, não se avançou muito daquilo que se estava à espera. Nem o ciberespaço cabo-verdiano melhorou o seu debate, o que significa que todo o avanço que a sociedade cabo-verdiana terá tido em termos da educação, da formação, com implementação de universidades, com formação de jovens, no sentido de nós esperarmos que deveríamos melhorar a nossa participação cívica, porque, na verdade, o ciberespaço não é outra coisa como um reflexo do ambiente físico em que nós vivemos. As pessoas são as mesmas que estão no ambiente físico e que vão para o ciberespaço. Parte-se do princípio de que quando a gente investe na educação, melhora o desempenho das pessoas nos debates, performance, na fundamentação das suas posições, na tomada das suas posições. Esse reflexo também vai para o ciberespaço e nós melhoramos o ambiente de interação no espaço digital. E, na verdade, nem no espaço digital, nem aquilo que seria o contributo que se esperava haver no campo dos média para que houvesse uma evolução do debate público e um maior accountability dos problemas e dos poderes na sociedade, nem isso houve. Houve algum retrocesso até, diria eu, na forma como se escrutinam os debates públicos e se há uns anos atrás a questão da autocensura que os relatórios de Repórteres Sem Fronteiras sempre fazem eco e que efetivamente também no meu doutoramento, que vem de 2010, já havia lá eco, nós vemos que efetivamente não se evoluiu nesse campo. Se nós olharmos, por exemplo, comparando aquilo que é a atmosfera dos média em Cabo Verde com Portugal, ou seja, não só na estrutura dos média, mas no desempenho, na forma como trabalham, vamos olhar para
para aquilo que está a acontecer em Portugal. Eu não quero dizer que eu tenho que ter média em Cabo Verde a derrubar governos, mas nós temos que ter média a ferir mais acutilantes, mais acutilantes, a questionar, a entrar em vários territórios da sociedade e a promover mais debates. E do seu ponto de vista, porque é que isso não está a acontecer? Eu acho que os jornalistas, daquilo que eu vejo do comportamento dos jornalistas cabo-verdianos, a razão não sei qual é, mas tornaram-se ainda mais brandos do que aquilo que eram há 15 anos atrás. E outra questão que eu acho que é sintomático é que muitas vezes nós encontramos alguns jornalistas num espaço público a debater questões políticas. Não queira dizer que os jornalistas não devem ter partidos políticos, debater questões políticas não no sentido de promover debates que acabam por aprofundar a democracia. Portanto, está a falar de espaços ou de publicações que não são necessariamente espaços de opinião devidamente demarcados, identificados. Está a falar, digamos, de alguns posts, publicações, por exemplo, nas redes sociais, claramente que podem ser identificados com uma determinada corrente político-partidária. Exatamente. Neste sentido, isso leva-nos a um conjunto de debates que é, pode-se perguntar se os jornalistas têm ou não liberdade de, inclusive, ter um partido político que eles podem ser mais simpáticos ou que defendem enquanto pessoa, não é? Porque nós somos, enquanto pessoa humana, nós somos titulares de um conjunto de direitos, não é? E um desses direitos é o direito à opinião, o direito à manifestação. Nós temos direito a um conjunto de coisas. Agora, só que muitas vezes quando nós temos tipos de funções como a de jornalismo, que muitas vezes exige equidistância em relação à fervura dos debates políticos, quando nós participamos nesses debates, sobretudo que mostrem tendências partidárias, esses debates mais calorosos no ciberespaço, depois das tantas, deixamos pouco espaço para que os outros entendam que em nós há equidistância no tratamento das questões mais políticas. E isso não tem a ver essencialmente com diria eu, pôr em causa o direito de cada um de ter um partido ou de fazer aquilo que bem entender, desde que não prejudique diretamente os outros. Mas, aqui em Cabo Verde tem-se falado muito, desculpa Silvana, aqui em Cabo Verde tem-se falado muito na questão da partidarização, que nós temos uma sociedade muito partidarizada, que agora já está também a ser polarizada. Acha que as redações também deixaram-se contaminar por esse fenómeno? Na verdade, quando nós olhamos para a evolução ou para o percurso, eu nem diria evolução, porque evolução significa melhorias significativas. Alguma transformação, mas nem isso houve, ou seja, não vejo que tenha havido evoluções. O percurso que nós fizemos, nós não conseguimos destoar disso. Eu acho que nós não conseguimos destoar ainda, não conseguimos afastar-nos de uma certa vinculação, ainda que de uma forma ténue, mas em alguns casos mais sonantes, de partidarismo dentro da prática do jornalismo. Na sua tese de doutoramento, o Silvino de facto reconhece que durante a década de 90 houve um mal-estar entre o poder, entre o governo, na altura o MPD, e os jornalistas. Depois, nos 15 anos do PAICV, depois de 2001, houve praticamente um amaciamento dos jornalistas, tornaram-se mais brandos com os governos de José Maria Neves. E agora, a partir de 2016, como é que caracterizaria, digamos, esta postura dos jornalistas e da comunicação social? Eu acho que nós temos aqui, sobretudo em termos da acutilância, nós não encontramos grande coisa. Eu acho que o que terá havido nos últimos tempos é um bocadinho de despudor para que as pessoas começaram a sentir-se mais à vontade para, inclusive, darem sinais mais claros sobre as suas identificações políticas e isso ainda para pôr mais em causa aquilo que seria a estrutura do jornalismo enquanto profissão, ou seja, despido de alinhamentos, despido de rótulos e uma profissão que eu diria quase imaculada, porque diria eu, o veio principal da democracia. Muito bem. Silvino, há instantes estava a falar e a traçar de facto esse retrato, o percurso da comunicação social em Cabo Verde. Disse que em alguns casos até houve um retrocesso. Ora, o Presidente da República há dias praticamente fez o mesmo retrato em relação à
à televisão de Cabo Verde, falou na questão da falta de autonomia, da governamentalização, que não há pluralismo também neste campo mediático em Cabo Verde e que, de certo ponto, isto está a ser preenchido pela RTP África. Aqui o exemplo, uma vez que se estava a comemorar 25 anos da RTP África. Concorda com esse retrato de que hoje nós temos uma televisão que está a regredir? Não, eu discordo diametralmente dessa perspectiva de que a RTC não está a cumprir, a RTC Televisão, a TCV não está a cumprir a sua função e que está a ser substituída pela RTP África no cumprimento dessa função. Eu isso discordo totalmente, até porque repare que o alcance daquilo que a cobertura que a TCV faz às diferentes realidades cabo-verdianas, a RTP África fica longe daquilo que a TCV faz. Nós não podíamos dar o demérito à TCV pelo trabalho que tem feito nesse sentido. O problema nem é aí que está. Eu acho que o problema do Presidente da República é um outro problema. Acho que tem a ver com determinados episódios de coberturas mediáticas que não lhe satisfez na sua pretensão ou naquilo que entendia que deveria ser a cobertura mediática. Então, creio que isso motivou também tais declarações. Nós não podemos comparar a cobertura. A RTP África tem um foco, que é o foco do espaço lusófono, praticamente tirando Brasil e Timor-Leste. Não é toda a África lusófona, mas Portugal tem uma ampla cobertura na RTP África. Não podemos comparar a equipa que a RTP África tem em Cabo Verde para dar cobertura às questões cabo-verdianas com aquilo que a TCV faz. Agora, a questão, o que nós podemos perguntar é se a TCV com os meios que tem se faz aquilo que deveria fazer. Ou seja, é outra questão, não é num sentido comparativo. Aí eu acho que o problema vem na linha que eu coloco. Não é um problema da TCV, é um problema da estrutura do jornalismo em Cabo Verde, ou seja, do brio profissional que não atravessa os órgãos de comunicação social de uma forma geral, de uma militância pela democracia que não tem sido visto nos órgãos de comunicação social e que efetivamente muitas vezes as pessoas estão nos órgãos de comunicação social para cumprir os seus horários de trabalho e irem-se embora. Aí é que está o problema. Mas falta pluralismo em Cabo Verde. Os órgãos públicos, deixe-me pegar nesses que têm obrigações acrescidas, de facto estão a dar voz e vez às diversas correntes de opinião na sociedade cabo-verdiana? Eu não consigo responder isso com muita frontalidade, porque nos últimos tempos eu tive pouco espaço para ver a televisão de Cabo Verde. Vi poucas vezes. Tive problemas aí com antenas e tive uns tempos sem conseguir assistir às emissões da TCV. Comecei a ver recentemente, mas também não tanto quanto eu gostaria. Portanto, eu perdi um bocadinho de tempo. Eu passei a ouvir mais rádio e que eu acho que faz um excelente trabalho. Não é porque eu estou aqui, mas eu acho que a RCV faz um excelente trabalho. E eu na RCV não vejo dissonâncias em termos da cobertura dos partidos políticos, pelo menos é a minha percepção. Mas talvez o Presidente da República estivesse a referir, e tomando como referência o campo mediático português, em que quando acontece uma coisa, agora passando aqui a essa repetição, quando há acontecimentos diversos meios de comunicação social, as televisões promovem debates, enfim, com vários pontos de vista, várias leituras, uma coisa que, convenhamos, não acontece muito aqui em Cabo Verde. Isso é uma verdade. Ou seja, quando há determinados episódios, praticamente que as televisões, em primeiro lugar, mas também as rádios, não é? Acabam por montar uma estrutura de debate para dissecar aquele assunto e espremê-lo ao mais amplo nível. E aqui em Cabo Verde não se faz, sim. Nesse sentido, afeta o pluralismo no sentido de que o espaço seria mais pulverizado em termos de debate, ou seja, os partidos também
teriam espaço nesses casos, porque até são convidados muitas vezes representantes de partidos políticos para darem as suas opiniões, mas o problema aqui é um problema estrutural, não é um problema só da TCV. Nesse campo, nós podemos chegar até aos jornais. Por exemplo, o Jornal Público de quando em vez também monta debates, inclusive às vezes com transmissão em direto nas redes sociais. Levam personalidades de grande relevo, não faz só o trabalho do jornalismo de imprensa, muda a forma de colocar as coisas no espaço público. Nós também poderíamos ter, por exemplo, diferentes órgãos de comunicação social, quem sabe, Expresso das Ilhas, que não têm a função de lançar os debates com a mesma proporção, por exemplo, que as rádios e as televisões. Poderiam ter, por exemplo, uns programas ou projetos de ou duas vezes por ano em que eles tinham temas em que eles iam debater com transmissão, com jornalistas, com diferentes fontes. Mas a nível da rádio e da televisão nós ficamos muito aquém, sim, da proliferação do debate que o espaço público merecia. Uma última pergunta, Silvino, não temos muito tempo. Nós temos falta, os meios de comunicação social em Cabo Verde, os públicos têm falta de autonomia, não têm autonomia, há muita governamentalização desses órgãos. Bom, aqui há... Eu pergunto-lhe isso uma vez que nós temos hoje o Conselho Independente, não é? É neste sentido que eu ia dizer. Há um espaço aqui que torna-se difícil de a gente conseguir perceber o que é que se passa, porque há um Conselho Independente, à partida parte-se do princípio que o Governo afastou-se da gestão do órgão, no sentido de que não nomeia mais nem o Conselho de Administração, nem os diretores. Portanto, do ponto de vista formal. Do ponto de vista formal, de resto, não consigo percepcionar o que é que se passa. Não consigo percepcionar. Aí também o próprio Conselho Independente tem que esclarecer o que é que faz, não é? Porque eu pessoalmente não consigo. Se há esse modelo, depois, se há debates e pontos de vista que apontam que pode haver intromissão, então quem são os membros do Conselho Independente e o que é que fazem? Portanto, aí não consigo precisar, não consigo dar uma posição mais assertiva. Muito bem, Silvino, é uma pena não termos mais tempo para continuarmos nesta conversa. Há aqui vários elementos que carecem de facto de uma análise mais aturada e com mais tempo, com mais profundidade, mas infelizmente acabamos por aflorar. E obrigado por ter vindo aqui ao Café Central da Rádio de Cabo Verde na véspera precisamente de um feriado nacional, Dia da Liberdade e da Democracia. Muito obrigado, bom dia.